Eu quero convidar então o pastor Roberto aqui, né, para que ele fale um pouquinho desse projeto, e ele não é só esse encontro. Esse projeto é um projeto que ele se estenderá o ano todo, várias vezes, né, uma vez por mês, ou a cada 45 dias, ou a cada 60, né, e todos que estão aqui serão multiplicadores desse projeto. Né? Boa noite a todos, graças a paz do Senhor Jesus. Primeiro, quero agradecer a cada um do esforço, né? Fazer que esse primeiro ponto está doutorado, na verdade. A gente até está conversando com ela, depois a gente vai dar um doutorado para fazer mais fácil, para muito correria, mas boa doutorado, vida que você está aqui, né? Pela graça que Deus nos dá, e muitas vezes ouvir aquilo que pode mudar a história da nossa vida. Esse encontro de homens, a gente não é o que tem ideia de ter três encontros lá para gente, cada 15 dias vai ter esse ano. O ano que vem, a gente faz 5 leis, né, para a gente não ter, porque o homem, é uma coisa. Um dia nós somos crianças, hoje nós somos pais, amanhã nós somos avós, né? E a Marisa veio. E como é que vai passar por esse processo? Se você estiver preparado, se prepara, se você não estiver, você vai passar por um direito. Esse é um processo que você está preparado, porque essa vida, ela vai me levar para algo que eu não sei daqui a 10 anos. Eu tinha 40 anos, eu tinha 20 anos. Quem é que estava com 20 anos? E olha para trás e fala, nossa, nem lembro mais. É verdade, não? Então, assim, nós estamos preparados para aquilo que vamos ter amanhã. Estamos preparados para esse filho? Ser um bom filho, você vai ser um bom pai. Ser um bom pai, você vai ser um bom avô. Então, assim, você pode se convidar mais um, né? Venha fazer parte da nossa equipe, uma equipe. Você não vai ter compromisso nenhum. Você só vai convidar um amigo. Você vai trazer um amigo, vai chegar aqui, vai sentar, vai ouvir. Muito importante, a pessoa vai analisar e depois ele vai entender. Porque assim, gente, o Evangelho é simples. O Evangelho ele te ensina a andar por caminhos que você não consegue andar. O Evangelho não tira você da dificuldade. O Evangelho não te faz ser melhor do que o outro. O Evangelho prepara você para enfrentar as barreiras, sabe, as tempestades. E qual que é o projeto que Deus tem na sua vida? O que Deus te chamou a boa? Acho que você nasceu por nascer? Você acha que você foi nossa, eu nasci de uma violência sexual. Você não foi nascer. Mas eu nasci me abandonaram. Você não foi nascer. Não tem nada de eu abandonar, não estou pedindo para você. Eu tenho um neto que mora comigo, e desde que nasceu, a filha casou de novo. E eu sempre falo para ele. Ele fala, minha mãe e meu pai estavam no seguinte, cara, até hoje não precisou da sua mãe e do seu pai. Então não reclama daquilo que você não tem, aproveita aquilo que você tem. A gente se ocupa muito daquilo que a gente não tem. É verdade ou não é? E quando a gente vem do Evangelho, a gente passa a entender isso. Por que eu vou me preocupar com o que eu não tenho? Se eu posso usufruir daquilo que eu tenho. Então que você possa ser um instrumento na vida de uma pessoa também. Né? O Léo vai na frente dos homens, ele fica estigmatizando, ele está preparando tudo, né? Na realidade, a gente só está caminhando com você. E feliz mesmo que você está. Vamos fazer uma oração, vamos se levantar, vamos orar para a gente fazer isso? Pai, eu quero te louvar por este momento, Senhor. Convidamos o Espírito Santo para que o Senhor possa cuidar de cada detalhe. Cuidar daquilo que nós não temos capacidade para cuidar. Cuidar de nós e entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós possamos entender o propósito invisível. E nós possamos entender aquilo que está no coração do Senhor. E que o Senhor, como Deus e Pai, possa trazer sobre as nossas vidas aquilo que precisamos, não aquilo que queremos, Pai. Estamos em busca daquilo que precisamos.
porque sabemos que o Senhor é um Deus abençoador. Nós oramos, Pai, colocando tudo diante do Senhor, colocando cada vida, cada pessoa, o El, a família do El, a família de cada pessoa que está aqui, a cada dificuldade, a cada momento difícil, as pessoas que, por um motivo ou outro, não estão conseguindo chegar no horário, mas nós entendemos, Pai, que o Senhor é o único verdadeiro. Por isso, colocamos diante do Senhor. Pedimos a bênção e também abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. É melhor com microfone ou sem microfone? O que vocês acham? Microfone? Meu nome é Elton Irata, sou farmacêutico há 23 anos. Eu sou casado com o Luciano, nós temos filhos. E eu vim falar para vocês hoje. O pastor falou, desenvolve algo para os homens. E eu disse para ele assim, e isso que eu vou falar para vocês hoje, eu desenvolvi primeiro para empresas farmacêuticas do estado do Paraná. Então, eu já passei por várias empresas falando que é uma mentoria, eu faço para donos de empresas e colaboradores de empresas de farmácias. Depois eu desenvolvi essa mesma mentoria que me convidaram para palestrar numa Universidade de Medicina do Mato Grosso, Cáceres. Aí eu desenvolvi essa palestra para alunos de medicina. E quando o pastor falou, vamos fazer algo para os homens, essa mesma estrutura, então, eu desenvolvi para a igreja. É bem interessante que são públicos diferentes, mas o fundamento é um só. Parece que não, mas independente do segmento que você vai falar sobre essa palestra, você tem que falar de Deus. Você tem que falar em nome de Jesus. A pessoa sendo cristão ou não sendo cristão. E é muito interessante que na universidade muitos seguem assim, eles são muito céticos e não acreditam muito no cristianismo, ou Jesus, ou falar de Deus. A universidade é bem complicado para se falar. Mas quando você fala de uma forma com propriedade de quem é Jesus, como o maior líder da história mundial, eles concordam. Jesus foi o maior líder, né? E então nós desenvolvemos, são 3 temas, serão 3 temas, para não ficar cansativo, nós colocamos sextas-feiras alternadas. Então será dia 10, hoje, propósito de vida, dia 24, nós vamos falar de família, né? E dia 8 de dezembro, saúde do homem. E é bem interessante que esse da saúde do homem, eu estou pretendendo fazer até um exame vocal aqui em vocês, rápido, para ver realmente a saúde como você está. É um exame muito rápido, né? Mas não é um exame de próstata não, né? Fica tranquilo, que não é exame de toque não, né? Eu quero enxergar em vocês o Reginaldo, quanto você tem? 34. Esse exame vai me dizer que o Reginaldo internamente ele vai ter 34 anos de idade. Aí eu comecei a entender depois desse exame por que jovens de 30 anos hoje morrem infartados. Porque não tem 30 anos, ele tem mais de 30 anos. Então, no último encontro, nós vamos fazer essa avaliação. Vai ser bem interessante, bem rápido e bem legal, vocês vão gostar, né? Júlio, você coloca então a primeira página do slide, por favor. Eu queria primeiro saber, aqui na igreja, dos convidados, todos aqui vão à igreja pelo menos uma vez por semana? Sejam bem sinceros, né? Todos. Okay. Todos são crentes, como católicos,
ou outra denominação, ou algum, ou outros crentes, a quem é católico? Certo? Outra denominação? Ok. Aqui então, o nosso primeiro tema é propósito de vida. Esse tema para mim, quando eu desenvolvi para falar para alunos de farmácia, eu percebi que realmente as pessoas estão perdidas. Estão perdidas. A gente vive no mundo porque a gente vive. A gente colocou no automático e está levando a vida. Passando no quebra-mola correndo, dando os pulos, passando num buraco, aí tem um pneu. Então nós estamos levando a vida, né? O próximo slide, né? Você sabe que, para todo mundo aqui, talvez, que houve uma conversão, sempre tem um versículo, um capítulo, um versículo na Bíblia que é marcante. E para mim, esse capítulo aqui, em Jeremias 17,5, ele fincou no meu ser isso aí. Eu vou contar o porquê depois, né? Assim diz o Senhor, em Jeremias 17,5: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e apaga o seu coração do Senhor. Se a gente não prestar atenção, a gente logo já pensa o seguinte: maldito o homem que confia no homem, no outro homem. É assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa. É assim que eu pensava. É assim que muitos pensam. Certo? E esse versículo aqui, ele conta a minha história de vida. Para quem me conhece, conta a minha história. E falando em história, alguém aqui me conhece antes de me ver aqui na igreja? Quem me conhece? Jair, pastor. Então, assim, eu tenho uma história que eu chorei recentemente muito por essa história. E esse capítulo, esse versículo aqui, ele diz o seguinte: maldito Elton, que confiou no Elton, e fez da minha força, do meu braço a minha força, e eu me afastei de Deus. Então esse versículo é para nós, Deus, não é para o próximo, é para nós. E aí eu vi que tudo que eu fiz da minha vida, tudo, tá? Eu só confiei na minha força, no meu entendimento pessoal, tudo. E achava que estava confiando no Senhor. Mas como eu vou estar confiando no Senhor, dando as regras para Ele, se eu tomar a decisão por mim? E aí vocês vão entender. Eu quero passar um vídeo para vocês, presta bastante atenção nesse vídeo, porque tudo que eu perguntar para vocês aqui vai ser uma reflexão para a semana, para esses 15 dias que nós vamos ter esse intervalo, uma reflexão para você entender, repetir na sua casa, no seu trabalho, né? Porque a nossa vida só muda se a gente começar a refletir. Se a gente não refletir, não vai tomar decisões para a mudança, né? Júnior, então você passa o meu vídeo. Alguém que sai de Deus, mas não acredita que Deus transforma essa natureza, é como se Deus tivesse formado água e comunidade. A natureza é a mesma, o que mudou é que alguma coisa foi acrescentada a você. Mas o que Deus tem para você não é mudar a característica, vai mudar a tua essência. É pegar a água e transformar em vinho. É pessoas olharem para você e não reconhecerem mais quem você é em relação ao que você era. O sabor mudou, o cheiro mudou, a textura mudou, tudo mudou. Por quê? Porque Deus não quer mudar a tua estética, Deus quer mudar a tua genética, Deus não quer mudar a característica, Deus quer transformar a tua essência. Deus não quer mudar algumas coisas em você, Deus quer mudar você por inteiro. Ele quer fazer novas todas as coisas. É por isso que só existe o novo de Deus quando morre o velho. Só vai ter o novo de Deus em você quando morreu o teu velho. Quando morre o velho homem, nasce o novo homem. Quando morre o teu passado, nasce o futuro em Deus.
sei que fala um pouquinho rápido, mas depois nós vamos ter um grupo no WhatsApp aqui, e o pastor vai enviar para vocês esse vídeo, para que vocês possam entender melhor ele, escutar melhor ele, tá? O que diz ele, esse vídeo aí? Ele compara, se Jesus transformasse a água ao invés do vinho, se ele transformasse água em água com gás. A natureza é a mesma água, porém, o que muda é a característica. Você acrescentou gás na água, mas Jesus não fez isso, ele mudou uma característica. Jesus mudou a essência. Então Jesus ele transforma a água em vinho. A nossa vida, às vezes você pergunta para você mesmo: eu vou mudar, eu vou me transformar, mas me transformar é o quê? Parar de beber, parar de fumar, sei lá, algo muito simbólico. Jesus não quer nada 99%. Deus quer de nós 100%. Pastor, quando eu comecei aqui na igreja, o pastor deu um exemplo, foi muito interessante. Se você tem uma água, 500 ml fechada, você abre essa água, leva até o banheiro, pega um conta-gota e pinga 2, 3 gotinhas dentro desses 500 ml de água que é pura. Você tem coragem de beber essa água? Põe 2, 3 gotinhas só de água lá da patente do banheiro, do lado sanitário, 2, 3 gotas na água pura. Você tem coragem de beber essa água? Então, se você não for 100% para Deus, Senhor, eu vou na igreja, eu faço oração, faço jejum, eu faço isso, mas ainda eu não estou 100% com Deus, eu não consigo ainda me transformar 100%. O que vai acontecer? Você acha que Deus vai aceitar você dessa forma, não sendo 100%? Nós somos pecadores, nós vamos pecar, mas a gente tem consciência do nosso pecado. Nós temos que ter consciência. Eu sempre dizia o seguinte: todo mundo sabe que é pecado, mas todo mundo tem que ter a sensibilidade de sentir o pecado. Porque se você não tiver a sensibilidade de sentir o pecado, de nada adianta saber o que é pecado. De nada adianta. Então esse vídeo, ele fala muito disso. Para os gestores, para empresários, eu falo o seguinte para ele: cara, para de ser funcionário do seu próprio estabelecimento, você tem que ser gestor. Você tem que administrar. Então, você não tem que mudar só uma característica, você tem que mudar toda a essência do seu negócio, senão ele não vai. Aqui vai ser interessante, eu passo alguns versículos bíblicos, mas eu vou falar para vocês também do que o mercado exige de nós, do que a sociedade exige de nós. Talvez são coisas que a gente não consegue enxergar. O que o dinheiro é para nós? Eu vou falar um pouco de tudo isso para vocês. Então a primeira pergunta vocês têm que se fazer: quem sou eu? Talvez ninguém aqui ainda perguntou quem sou eu. Talvez ninguém perguntou ainda. Sendo você está oferecendo o seu melhor para você mesmo? É uma pergunta que eu quero que vocês reflitam. Você está oferecendo para você o melhor para você mesmo? O melhor para a sua família? Esposa, filhos, dos seus pais, o melhor do seu trabalho, dos seus amigos? Ou será que a gente age com personalidades diferentes em cada lugar? Por exemplo,
eu sou brincalhão no trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui, que o pai tem isso aqui, né? Mas ele não tem. Mas eu lembro assim, o meu pai, quando era pequeno, criança, eu nunca consegui enxergar um pai brincalhão, um pai amoroso, porque meu pai assim, ele tinha uma identidade, um japonês meio muito sério, né? Muito rígido, cobrava, né? E só que um dia, logo quando ele estava para se aposentar, um dia eu fui buscar ele num posto de combustível, que ele parava no caminhão ali, e eu ia buscar as coisas dele lá no caminhão. Aí os amigos falaram assim: ô Joãozinho, vem cá, vem tomar uma cerveja com a gente. Rapaz, aquilo foi um susto para mim. Meu pai até foi, meu pai não bebe, nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada que vocês pudessem, até o presente momento, naquele momento, que você pudesse falar assim: cara, meu pai sorri, meu pai conta piada, nunca. Então será que a nossa vida está sendo duas máscaras, duas faces? Será que eu consigo ser no trabalho que eu sou em casa? Será que eu consigo ser com os amigos, a mesma empatia, a mesma felicidade, a mesma alegria com a esposa, com os filhos? Então é uma reflexão que eu quero que vocês saibam quem eu sou. Eu tenho duas faces, eu tenho duas máscaras, eu sou pessoa diferente no ambiente diferente. É uma pergunta que eu quero que vocês guardem para você e façam para você. Porque se eu sou sorridente aqui, eu tenho que ser aqui. Se eu sou sério aqui, eu tenho que ser sério aqui. Não tem jeito de ser duas, né? Indo muito mais longe, Jesus fala que dois reinos divididos não consiste, não tem jeito, né? Outra pergunta que se assemelha muito a essa pergunta que eu fiz: o filme da sua vida, até agora, até nesse exato momento, ele pode ser exibido no preto e branco ou mais moderno, agora colorido? O preto e branco não dá para ver os defeitos, o colorido dá para ver os defeitos. Então a nossa vida está sendo cheia de defeitos e eu tenho que esconder ela no filme preto e branco, ou eu posso transparecer esse filme da minha vida, uma mudança que você tem ou teve, e passar ele tudo colorido, onde todo mundo pode enxergar e tentar achar algum defeito? Será que a gente pode passar o nosso filme da nossa vida para que todos possam enxergar preto e branco ou colorido? Essa pergunta: o que você está fazendo para melhorar o mundo em um lugar melhor ao seu redor? Essa pergunta, um dia, eu fui num treinamento em Curitiba, né? E esse cara, ele fez essa pergunta num dos treinamentos dele. E esse cara era marqueteiro, era funcionário de marketing da empresa Souza Cruz de cigarro. E esse cara estava vibrando com tudo que ele estava aprendendo. O cara, esse marqueteiro, ele é um homem de sucesso, ganha bem, 2, 3 filhos, carro novo na garagem, mulher bonita. O cara tinha tudo que ele podia. Ganhava muito bem. Quando esse trader foi falar para ele assim: o que você está fazendo para melhorar o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor na sua vida, ao seu redor? Esse cara começou a chorar, esse marqueteiro. Por que ele começou a chorar? Porque ele fazia marketing para matar milhões e milhões de pessoas no mundo. Cigarro. Ele falou: rapaz do céu, eu tenho uma vida espetacular, carro novo, casa, né? Mas eu estou matando milhões e milhões de pessoas e vidas todo ano por causa do cigarro. E aí ele se deu conta que não adiantava nada ele trabalhar corretamente, fazer o melhor dele, se ele prejudicava outras pessoas com o trabalho dele. Veja só como é importante: o nosso trabalho está sendo
benéfico para outras pessoas? As nossas atitudes estão sendo benéficas para outras pessoas? Temos que analisar também essa questão. Passando no nível comercial, né, de quem eu sou, vocês sabem o que é branding? Pode colocar ali, Júnior. Isso aqui é uma palavra nova que surgiu há pouco tempo no mercado. Branding é o conjunto de ações alinhadas ao posicionamento, propósito, valores da marca. O objetivo do branding é despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes, que serão cruciais para que o cliente escolha sua marca no momento de decisão de compra de um produto ou serviço. O branding as pessoas usam para registrar a marca. Então eu tenho a minha marca, a farmácia Farm Farm. Eu tenho que criar um branding dele, a marca, onde as pessoas vão enxergar Farm Farm, já lembra já aonde é, o logo dela, quem trabalha lá. Então você cria todo o marketing em cima, tem uma importância na marca. Por que eu coloquei aqui, você sabe o que é branding? Porque cada um de nós precisamos criar a nossa marca. O que é a nossa marca para nós? A nossa reputação, a nossa espiritualidade, nosso caráter, o amor. Isso vai definir quem eu sou quando a gente cria o nosso branding. Vocês vão escutar muito isso daí hoje, em tudo que é marca. Vocês vão lembrar sobre isso. Por isso que é ter conhecimento. O conhecimento leva a gente a conhecer algo novo que pode beneficiar nós. Então você precisa ser influenciador da sua marca. O que você está fazendo para ser percebido? Você pode ser percebido como um cara ruim ou como um cara bom, um cara bacana, mas pode ser percebido como um cara ruim. Você precisa se posicionar na sociedade, na família, na igreja, colocar-se à disposição de novos desafios, dar o primeiro passo, colocar o pé nesse degrau. Você precisa ser conhecido. Não dá para ser só a pessoa que senta aqui e não faz nada. Nada na família, nada na sociedade, nada na igreja, nada para os filhos. Não, você precisa criar a sua marca. Nós precisamos ter mais coragem para tomar as nossas iniciativas. Outra pergunta que nós temos que fazer, pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, mas tem que fazer. Você é apaixonado pelo que faz? Você gosta do que faz? O teu trabalho te dignifica? Eu levanto 6 horas da manhã, cara, eu não vejo na hora de chegar no meu trabalho. É assim que você pensa? Ou você pensa da seguinte forma, cara, tem que ir lá de novo, não aguento mais. O quem eu sou não consegue evoluir se tiver esse pensamento, essa atitude. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco mais para frente também. O que as pessoas falam sobre você? Elogios, críticas, crescimento profissional, pessoal. O que as pessoas falam de vocês? De nós? Como é que você é visto na sociedade? A nossa essência se conecta a outras pessoas. Se você tem uma essência boa, todo mundo vai querer estar perto de você. Mas quando você não tem uma essência boa, as pessoas se afastam de você. Você está aberto a mudanças? Né? Passa no próximo. Qual é o meu propósito de vida? Em Efésios 5,17 diz o seguinte: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quando eu perguntei quem eu sou, eu perguntei se você está contente, feliz, se você está legal no trabalho, em casa, na família, com os amigos, né? Você já perguntou para Deus
dele para a sua vida? Qual é o meu propósito? Todo mundo aqui, pelo que eu percebi, vai à igreja. Você já perguntou para Deus qual é o seu propósito dentro da igreja? Qual função que você poderia ajudar a Deus dentro da igreja? Você já perguntou para Ele? Ou ficamos só sentados aqui, escutando o culto e vamos embora? Ou a missa, o culto, aonde for? Será que se alguém me conhecia aqui anteriormente? Cara, pensa no cara amargo. Limão, azedo, entendeu? Por que eu falei que eu chorei? Chorei o ano passado. Quando a gente descobre quem você foi, quem você está sendo e quem você pode ser, dói no peito, dói. A primeira conversa que eu tive com o pastor Roberto, eu era um cara que realmente detestava crente, velho. Eu detestava crente, eu não gostava de crente, não. Você tem noção? Já pedi perdão. Lá em Cuiabá eu taquei uma bomba bem dentro da igreja. Olha só o que eu fiz. Olha só o que eu fiz. Mas eu não gostava de crente de jeito nenhum. Eu vou dizer para vocês que eu amava, era um prazer humilhar os outros, o próximo. Quando eu abri minha primeira farmácia, meu irmão já estava tendo ranço de mim. Ele trabalhava comigo. Meu irmão saía chorando todo dia da farmácia, porque eu humilhava ele. Eu fiz funcionário meu ajoelhar assim, pede perdão. Funcionários e funcionários. E aí você começa, eu amava Deus, mesmo naquela época. Ou eu achava que eu amava Deus. Né? Deus é amor. Deus não me ninguém não. Mas e para mim entender isso? Se vocês têm noção, vamos dizer assim, eu fui convocado para ser um ministro de Eucaristia e ministro de diaconia de pregar a palavra na casa das pessoas. Eu humilhava aqui, nunca tinha lido a Bíblia e ainda pregava a palavra na casa dos outros. Olha que hipocrisia. Pregava heresia. Eu nunca li a Bíblia, então ia lá pregar e as pessoas ainda gostavam. Cara, você tem que vir mais aqui em casa falar de Deus. Mas eu amava falar de Deus. Sempre amei falar de Deus. Isso que era interessante, né? Então, a gente sabe que, a gente sente que Deus não desiste de você não. Tem um propósito da sua vida, Ele vai cumprir. Querendo ou não querendo, Ele vai cumprir o propósito da sua vida. Mas, faz 23 anos que eu tenho farmácia, meu amigo, um dia uma pessoa veio fazer uma entrevista de emprego, sentou na circular. Oi, tudo bem e tal. E ela falou assim: estou tão feliz, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Que bom, onde você vai trabalhar? Se tudo der certo, eu vou na farma. A mulher do lado falou assim: Deus me livre. Aquele japonês lá, você é louco. Isso não vai não. O cara humilha as pessoas, o cara isso, o cara aquilo. E eu não sabia disso, né? Aí eu fiz a entrevista, contratei a pessoa. Uma semana eu briguei com essa pessoa. E essa pessoa falou assim para mim: eu vou te contar uma coisa, guarda no meu coração isso. Não precisa ser ruim, não. Não precisa ser ruim. Uma pessoa da circular já tinha me falado de você e eu paguei para ver. E realmente você é tudo aquilo que as pessoas falam de você. Cara, aquele dia caiu a minha ficha. Aquele dia eu falei assim, eu chorei muito, soluçado, e pedi para Deus assim: se o Senhor me permitir, eu quero encontrar cada pessoa que eu prejudiquei para pedir perdão. Mas vai ser um pouco difícil, foram muitos, né? Para você ter uma noção,
eu era tão ruim que um dia eu contratei um cara para trabalhar comigo, e o cara me deu os canos, eu contratei um matador de aluguel. Falei, você vai lá e mata esse cara para mim, se ele não pagar. Porque até sábado para pagar, se ele não pagar, você mata ele. Olha só o prejuízo mental, psicológico que eu fiz, olha só. E o cara, o matador, chegou na casa do cara e falou assim, você está devendo por ela, eu estou devendo por ela. Arrancou o revólver na frente dos dois filhos, da esposa, o cara, está aqui. Não pagou, sexta-feira você não vive mais. O cara realmente deu um jeito, pagou, né? E olha para você ver, como que a gente dá um jeito, né? Eu já fui na delegacia, eu tinha falado com um beijo lá na delegacia, ó, o cara vai vir aqui falar que eu vou matar ele, mas o cara que está me devendo e está comprando lorota. Olha como que a fechada tem, né? Pode prejudicar muito a vida de uma pessoa. E nisso o cara me pagou. E aí eu falei com o matador de aluguel, ó, ele devolveu o carro, então eu vou vender o carro agora. E aí, quando eu vender, eu vou te dar os seus 30%. Ele falou assim, eu quero agora, porque senão que morre você. Olha só o que fez isso sem feiticeiro, né? E uma das primeiras vezes que eu fui na igreja evangélica, fui lá na Presbiteriana, né? E eu nunca tinha ido, né? Eu fui uma vez para dar uma palestra lá quando era farmacêutico do Moinho. E fui lá dar uma palestra na Presbiteriana. E dessa segunda vez eu fui. E aí o pastor Roberto falava assim, você tem que pedir perdão, você tem que isso, você tem que aquilo. Sabe quem estava na minha frente? Isso foi depois de anos, tá? Sabe quem estava na minha frente? E o pastor falando do pedido de perdão, do arrependimento, e tudo aquilo. O cara que eu mandei matar. E eu entendi que eu tenho, sempre terei um propósito com Deus. Eu precisava realmente mudar as minhas atitudes, os meus hábitos. E aí eu fui lá, falei para o cara assim, olha, você viu tudo que o pastor falou? Não foi o pastor que falou, foi Deus que falou para mim. Eu queria que nesse exato momento você me perdoasse, eu queria te dar um abraço. Só que a cicatriz, você não consegue apagar da vida da pessoa. A cicatriz psicológica que deu para as crianças dele, na esposa dele, você não consegue apagar. Isso é só Deus procurar. Mas ele me perdoou. E assim, isso é um pouquinho do testemunho que eu estou contando para vocês, a respeito de quem era o Elton. Quem era o Elton? Cara, eu conversava com Deus assim, Deus, ó, está acontecendo isso, e eu preciso disso, e ó, Deus falava comigo muito rápido, era muito rápido. O pastor Edmilson participou de uma fase da minha vida, e ele sabe, sempre a gente conversava aqui, era muito rápido, quando Deus falava comigo. E aí eu comecei a enxergar que realmente eu precisava mudar. E eu acho que Deus é interessante na nossa vida, porque quando eu falo quem eu sou, se você realmente falar, Deus, me transforma. Mas eu não quero água com água com gás, eu quero água com vinho. Me transforma. E aí o que acontece? Um período da minha vida para cá, eu comecei a ter uma paciência. As pessoas iam me insultar ou provocar, o que for. Cara, eu era muito explosivo. Eu achava que eu ia morrer. No entanto, com 34 anos eu tive diabetes. Mas por nervosismo. Então eu nervoso com ela. E Deus foi me acalmando. Tudo que acontecia, eu resolvia de forma sensata. Sem gritar, sem ligar, sem ligar. Era maravilhoso. E Deus foi transformando. No próximo encontro que nós vamos fazer em família, eu vou contar a transformação que houve na minha vida, né? Quando a gente fala qual é o meu propósito, quando eu falo para vocês assim,
Não podemos ser insensatos. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, qual o propósito da minha vida? Eu entendi que o propósito da vida de todo mundo aqui, todos. O primeiro propósito é servir. Servir. Jesus veio como rei, mas ele atuou como servo. Ele ensinou todo mundo a servir. O próximo slide, Júnior. Como posso servir? Aqui eu falo dos talentos, né? Vamos ler ali. Mateus 25,14. Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Bom, nós aqui na igreja, no nosso trabalho, na nossa família, Deus deu um talento para que a gente pudesse trabalhar. Deus te deu uma esposa, Deus te deu. Eu vou falar isso em família. Quando eu falo Deus te deu, nós vamos melhorar isso quando eu falar em família, tá? Mas Deus te deu talentos para que você multiplicasse na sua vida. Se eu tenho que servir, o propósito maior da nossa vida, de quem eu sou, é servir. O que eu estou fazendo com os talentos que Ele me deu? Ele deu talento para todo mundo. Todo mundo me deu talento. O que eu estou fazendo? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E o dom que Deus deu para todo mundo, o que nós estamos fazendo com esse dom? Esse dom que Ele deu, de todas as formas, é para servir em casa, no trabalho, na igreja, né? Como é que nós estamos servindo? É tão interessante que nesse encontro que eu fui em Curitiba, a pessoa falava o seguinte: olha como que as pessoas se movem, né? Nós precisamos servir. Esse cara, ele começou a servir na África, porque a África não tem água. As crianças morrem de sede, e quando bebe água de chuva, né, ou de poça, é contaminada, morre por infecção intestinal, etc. Então esse cara, ele teve uma ideia de abrir um poço artesiano lá na África. Fica R$200 mil para um poço artesiano. Então, cada palestra dele sempre tinha 1.500, 2.000 pessoas. O cara cobra aí 600 contos por pessoa nessa palestra, lá para 1.500 pessoas. Então é muito dinheiro. Quando ele separa 200 mil para sempre abrir um poço artesiano na África, qual que é a forma dele servir? Além de ele levar o conhecimento para as pessoas, porque ele ensina lá, ele ainda faz um desafio para todo mundo. Olha, vamos fazer o seguinte: se cada um aqui, se a gente conseguir juntar R$200 mil, além do que eu sempre dou, eu quero, eu vou pegar, se a gente juntar 200 mil, eu vou dar mais um. Ele dá 3 poços artesianos em cada encontro, sempre consegue 3 poços artesianos na África, para tentar tirar a sede, pelo menos, e as infecções dessas crianças que morrem, né, pela escassez. Veja só como as pessoas se movem. E eu fico vendo o servir, o quanto que às vezes a gente não serve nem a nós, a gente não consegue servir a nós. Quando a gente fala em servir e quem eu sou, eu li um livro muito interessante chamado Mais Esperto que o Diabo. Né? Quem é que acha, eu queria que levantasse a mão, quem é que acha que é alienado pelo diabo? Alguém que acha que é alienado pelo diabo? Ninguém, né? Então vou fazer outra pergunta. Quem tem preguiça
preguiça de levantar a mão, de vez em quando? Interessante, né? Quem tem preguiça? Né? Quem conta mentira? A gente não percebe. O mundo está tão corrido, como eu falei, no piloto automático, a gente não percebe que o diabo alieia a nossa vida sem a gente perceber. Aí no livro, o autor, ele se dá de bonzinho com o diabo, chama até de majestade, para que ele possa ensinar como não ir ao inferno. Olha que interessante. Perguntar para o diabo como faz para não ir para o inferno é interessante. Agora, se Deus tivesse e deu aqui a palavra para você não ir para o inferno, a gente não lê. Olha a analogia que a gente faz. Ele diz o seguinte: o diabo fala o seguinte: eu adoro as igrejas. Por que eu adoro as igrejas? Porque as igrejas fazem todo terem medo de mim, todos terem medo de mim. Cuidado que você vai para o inferno, cuidado que o diabo vai tirar, cuidado que o diabo vai matar. Então, nesse livro ele mostra que as igrejas, pregando de forma errônea, errada, faz com que você tenha medo dele e você se alieie a ele também. Outro lugar que o diabo adora é as escolas. Eu vou falar sobre conhecimento daqui a pouco. Por que as escolas? Porque as escolas hoje no Brasil, elas ensinam você a decorar. Decora a tabuada. Não ensina você a aprender, a desenvolver, a pensar. Por isso que tem um ditado lá, né, que como que é que fala lá que se você não faz nada, você está do diabo. Como que é esse ditado aí? Oficina do diabo. Oficina do diabo, né? Então o que acontece? O diabo adora quando você não pensa, quando você procrastina, quando você deixa para fazer. O diabo adora isso aí. Porque você não pensa. E se você não pensa, fica quietinho aí. Age como você é. Não vai na igreja. Não pensa num projeto. Não pensa em ganhar dinheiro. Fica do jeito que você está. E adora deixar do jeito que você está. Olha que interessante isso daí, né? Tudo que eu estou falando aqui para vocês é algo muito material, que o mundo hoje vive. Eu estou falando fundamentos bíblicos, como o pastor poderia falar para vocês. Estou falando hoje no mundo material como é. No outro vídeo, aí o Júnior vai passar um outro vídeo que eu acho interessante. Vamos lá. Esse Deus que estamos preparados de receber aquilo que Ele vai dar para a gente, vai se tornar nosso progresso. A gente pode achar que isso é um castigo de Deus, mas isso é uma proteção de Deus. Porque o filho novo, quando era colocado para a obra velha, a obra velha se encontrava com o filho novo. Você se olha o filho novo, a obra velha, ela se rompe e se perde a obra do filho. Então Deus está dizendo: eu estou te poupando porque eu te amo. Eu estou te poupando por zelo, não porque eu não quero dar. Porque isso não é bom para você agora. Então, é nova tua ordem, meu Deus, é meu filho. Essa paternidade de palavra de Deus não é um pai que dá tudo na hora que a gente quer, é um pai que dá na hora que a gente está pronto para receber. Então, o que a gente tem que entender é que Deus, se Ele está pronto para dar, talvez não está faltando em mim, Ele está pronto para receber o que Ele tem dar. Esse vídeo aqui eu chamo de promessa. Em Marcos 2,22, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, o vinho romperá os odres, entanto se perde o vinho com os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos.
Às vezes, a gente luta a batalha e não consegue enxergar a vitória. O ano passado eu falava assim, cara, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou empreendedor, eu poderia estar muito melhor. Mas por que eu não estou muito melhor? E aí eu assisti um vídeo, o cara estava acabado, ele falou assim, cara, eu devo meio milhão, não tenho como pagar. Ele falou assim, Deus, me dê um pouquinho de dinheiro para me comprar livros, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa ter conhecimento, porque eu não vou mais procrastinar, eu não vou ficar parado, eu vou estudar, vou ter conhecimento e eu vou em busca do que eu preciso. Aí eu entendi através desse vídeo que você não tem que ficar no deserto. O deserto não é para você morar, o deserto é para você passar. E aí o que acontece? Deus não vai te dar o teu sonho, a tua promessa, se você não estiver preparado. Não vai te. Eu era um cara muito, ainda estou corrigindo, desorganizado. Deus não vai te dar para você perder. Ele nunca vai te dar a tua promessa se você for perder. Então, você tem que se preparar, você tem que buscar conhecimento. Conhecimento de tudo. Conhecimento do mundo, conhecimento da palavra, de tudo. Senão Ele não vai te dar. Eu aprendi isso. Demorou mais de 40 anos da minha vida para eu aprender por que eu patinava. Por que eu patinava? Por isso que eu digo para vocês, lá em Jeremias 17,5, eu tomei sempre atitude do meu braço, da minha força. E achava que estava com Deus, mas eu me apartava de Deus. E aí eu nunca conseguia chegar no meu propósito. Posso dizer que eu cheguei no meu propósito? Não. Mas eu estou chegando. O outro slide. Eu vim para esse mundo, em João 10,10, a segunda parte, né? Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Nós viemos para esse mundo para viver o melhor que Deus tem para nós, ou a gente está sobrevivendo? É outra pergunta que nós estamos fazendo para nós. Nós estamos vivendo ou sobrevivendo? Cara, eu vou na igreja de quarta, eu vou na igreja de domingo, eu oferto, mas eu estou patinando. Eu estou patinando ainda. O que é que está acontecendo? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós, cara. Deus deu a vida para você viver e viver em abundância. Não é para sobreviver. Eu quero falar um pouco do dinheiro para vocês. O outro, Júnior. Para que serve o dinheiro? Nós temos que tomar muito cuidado, porque lá em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar ou amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando eu falo de dinheiro, eu quero falar de dinheiro aqui para vocês de uma forma diferente do que se fala na igreja ou que se fala na sociedade. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para dar conforto, para dar segurança para a nossa família, tá? Para realizar sonhos, mas tem algo muito essencial que quase ninguém fala: para ajudar pessoas. Aqui eu não estou falando da cesta básica, da dízimo, da oferta, nada disso. Eu estou falando no contexto geral, para ajudar pessoas também, né?
acorda? Para ganhar dinheiro ou apenas para pagar as contas e sobreviver? Como que é? Está todo mundo aqui com dinheiro sobrando na conta ou na hora que recebe dinheiro, pagou as contas e sumiu o dinheiro? Entendeu? Como é que está a vida de vocês? Só está trabalhando para ganhar dinheiro para pagar as contas? Cara, isso é muito sério. Quando eu falo isso com o empresário, ele fala: rapaz, é todo dia boleto, eu quero viajar e não tem boleto. E aí, o que está acontecendo? Ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. No outro slide, Ju, ele diz o seguinte: como é que eu faço, além dos princípios bíblicos, espirituais, como é que eu faço para que eu saia desse desconforto? Conhecimento versus entendimento. Lá em Romanos 12:2, e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ter conhecimento. O conhecimento não é só o conhecimento espiritual, Bíblia. A Bíblia você pode até ter conhecimento, mas se não tem entendimento, não vai também. Eu comecei a perceber isso recentemente, que para você ter conhecimento e entendimento da palavra, você tem que saber muito português. Fugiu da aula de português, está danado. Por quê? Tem que respeitar ponto, vírgula, conjugação verbal. Quando eu comecei o estudo do pastor Roberto, ele foi me falando: não, lê aqui, interpreta aqui, dessa forma, olha o verbo, olha como está, o será. E falei: rapaz do céu. E é por isso também que a gente não vai, a gente patina, porque a gente acha que tem conhecimento, mas não tem entendimento. E aí você faz errado porque acha que tem conhecimento. Aí o conhecimento é a chave do sucesso, que nos leva à prosperidade. E você sabia que você tem acesso a tudo isso? Bastante coach aí, que está na internet, no Instagram, no YouTube, que ensina você a ganhar dinheiro usando a palavra de Deus. Cara, eles falam demais sobre a Bíblia, mas eles falam só de prosperidade, de salvação não. Mas aqui nesse momento eu não vou falar de salvação, tá? Porque nós não estamos no culto. Estamos aqui para falar sobre quem eu sou aqui, numa terminologia geral. Nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos saber a diferença das palavras. Se alguém chegar, pastor Edmilson, se alguém chegar e falar para o senhor assim: o senhor é incompetente, o senhor vai se doer, não vai? Reginaldo, se alguém falar assim: você é incompetente, você vai se doer? Luiz, vai se doer? E daí você vai se doer? Cara, a incompetência simplesmente é a falta de conhecimento. É a falta de competência. Só que a gente leva, o brasileiro leva tão maçante a palavra, que ele se dói com uma coisa que ele nem sabe o que está se doendo. Por quê? Eu sou competente como farmacêutico. Sou mesmo, competente como farmacêutico. Agora, se você falar para mim assim: vai lá e constrói uma casa. Cara, eu sou incompetente. Eu não tenho competência para aquilo. Então, é que as pessoas ofendem. Elas levam a palavra como ofensa, mas não como o próprio significado dela. Nós precisamos, se você tem entendimento, e se o cara falar assim: cara, você é incompetente, você não sabe fazer isso. Cara, realmente, eu não tenho conhecimento disso mesmo. Você está com toda a razão. Você não levaria com tanta brutalidade tão ofensa. Mas é que a gente prefere levar pelo mal do que entender pelo bem. Precisamos tirar da nossa mente aquele pensamento de escassez. Quero ter dinheiro para pagar as minhas contas. Tá bom.
Cara, se você pensar que eu quero dinheiro para pagar as minhas contas, está no livro, você sempre só vai pagar as suas contas. Sempre vai pagar as suas contas. Se você começar a pensar, eu quero ganhar dinheiro para poder ajudar outras pessoas também. Mas tem que ser de coração. Quantas vezes eu peguei e falei assim, olha, Deus, eu ganhei aqui no Mega Sena, aqui, ó, nesse negócio aqui, ó, 10% do Senhor. Eu falava isso sim, cara. Falava, olha, eu não entendi mesmo. Você acha que Deus vai me dar isso aí? Não falava do coração, mas falava por ganância, soberba, né? Agora, se você, olha, presta bem atenção quando eu falo de dinheiro. Se você pensa que eu vou trabalhar para pagar conta, você, além de tudo, é egocêntrico. Você é egocêntrico, você pensa só em você. Só em você. Egocentrismo. Se você pensa que o seu dinheiro é só para pagar conta, você é egoísta. Está pensando só em você. Mentalidade pequena. Você só vai ganhar dinheiro para pagar seus boletos mesmo. Imagina só, cara. Eu penso que só pagar boleto e eu sou egoísta. É assim. Eu preciso ganhar mais. E se eu ganhar mais, eu posso ajudar os outros. Eu posso ajudar os outros. Anos atrás, me convidaram para coordenar aquela casa de acolhida que é ali na Rua Falcão, né? E nessa coordenação, vou contar um pedacinho só dessa fase, eu vi que as pessoas podem ajudar de todas as formas. Tem gente que ajuda de coração doando o seu serviço. Então eu vou lá, o que eu tenho que fazer? Cozinhar? Então eu vou cozinhar. Na época eu dava banho nos moradores de rua. Eu vou ajudar a dar banho, eu vou ajudar a separar roupa, eu vou ajudar a colher, eu vou ajudar na comida para eles. Então cada um tinha o seu dom para ajudar no que for preciso. Aí um dia, aí que eu entendi, né? Que cada um tem o seu jeito de ajudar. Um dia foi um empresário lá e falou assim, cara, eu quero ajudar. Eu, que bom, né? Eu dou quantos beliches precisa? Então lá 30 beliches. Não, pode comprar lá que eu vou dar. Naquele mesmo momento, o morador de rua começou a passar mal. E rapaz do céu, você encartou a pé aqui, você não leva a gente lá no hospital para levar para o morador de rua? Não, o meu carro não leva não. O morador de rua do meu carro? Mas assim, prepotência, né, soberba, não sei. Mas eu entendi que cada um tem o seu jeito de ajudar. É igual, vai existir só patrão na vida? Como que vai produzir a matéria-prima? Então, o funcionário. Ou vai existir só o funcionário? Quem que vai liderar isso aí? Então tem que existir todos os nichos. Aí que eu vou entender sobre isso aí no nosso mundo, né? Você precisa aproveitar todas as suas oportunidades. Perder o medo. Alguém tem medo de prosperar aqui? De verdade, tem que ser muito sincero consigo mesmo. Quem eu sou? Alguém tem medo de enfrentar desafios para prosperar? Quem é, irmão? Está vendo, gente? É difícil, não é fácil. Às vezes a gente teve um trauma quando jovem, quando criança, na barriga da mãe. Nós tivemos um trauma. Bloqueia a parte psicológica da pessoa. Sabe? Com os estudos bíblicos que eu faço pastor, com os direcionamentos espirituais, eu não imaginava que o mundo espiritual era tão importante, tão perigoso, e tão abundante também, tão benéfico também. Mas a gente tem que saber lidar com o mundo espiritual. É muito interessante tudo isso. E eu percebo, eu falando com a minha esposa essa semana, cara, quanta gente doente, quanta gente podia estar prosperando, e não consegue sair do lugar por medo. Nós precisamos bloquear isso aí. Nós precisamos buscar ajuda. Porque a promessa que Deus te deu está aqui na porta, estou aqui, meu filho, para te dar. Só que pelo medo
a insegurança, a gente não consegue buscar aquela promessa. Então nós precisamos buscar ajuda. Atitude. A gente precisa ter atitude. Existem dois tipos de mentalidade. Aí vocês se enquadram em uma ou outra. A mentalidade fixa, criada para ser aquilo mesmo pronto. De verdade, ninguém nasceu para ser aquilo pronto. Ninguém. Como eu disse, todo mundo tem talento, todo mundo tem dom para desenvolver. Mas se você colocar na tua mente que é aquele pronto, é aquele pronto. O pastor, como testemunho do pai dele, falou o seguinte: nessa casa não passa de arroz e feijão. Não passou, né, pastor? Foi arroz e feijão. Até que cada um tomou atitude, tomou coragem e foi comer churrasco. Mas precisou ter atitude. As pessoas com mentalidade fixa acreditam que não conseguem mudar, têm dificuldade com frustração. Como não? Vocês sabiam? Tem acreditado, 50% você já tem que é não. Você tem que conseguir os outros 50% que é o sim. Você trabalha muito com isso, né? Você tem que fechar a consultoria e tal. Ou não, você já tem, não é? O Alan já tem o não. Ele tem que desenvolver a habilidade dele, do convencimento, do conhecimento, para ele fazer os 51%. E o cara fala assim. Então nós precisamos desenvolver o conhecimento, a habilidade, mas para isso sozinho talvez a gente não vai conseguir, vai ter que ter a ajuda de alguém. Não tenha vergonha de perguntar. Você sabe por que a gente cresceu com não na nossa cabeça, bloqueando 50% das nossas atitudes? É culpa dos nossos pais, mas é culpa dos pais dele, etc. Por quê? Quando você era pequeno, bebezinho, não era não aí que vai dar choque, não faz isso, não faz aquilo, não, a criança cresceu com não na cabeça. Por isso que hoje os psicólogos falam o seguinte: se a criança vai com o dedo na tomada, vai lá e tira a criança, mas não fale não. Não tire nele a curiosidade. É a mesma coisa com o adolescente. Você fala para o adolescente assim, principalmente aqueles que dentro de casa não tem um relacionamento bacana, que nós só falamos no segundo tempo. Você fala para o adolescente assim: cara, olha, droga não presta, droga é isso, eu não quero droga. É o contrário, você fala para o cara assim: pô, é o seguinte, droga é uma maravilha. Cara, deixa o doidão, alucinado, cara, deixa o corpo mole, você voa na maionese. Só que é o seguinte, ele tira a tua vida. Porque a primeira é a nossa graça, igual remédio, a primeira é a nossa graça. Depois você tem que pagar, tem que comprar. Então o que acontece? Se você fala para o filho que tudo não presta, não, mas cara, tudo que está fazendo ali presta, ele vai lá e vai ter interesse, a curiosidade. Agora, se você falar para ele a verdade, que a droga é boa, mas se ele te leva para o fundo do buraco ou para a morte, e explicar para ele o contexto, ele não vai usar consciente. O problema é que ele fica inconsciente com uma dúvida. E se eu usar, o que vai acontecer? Então, pelo menos você fala a verdade. A outra mentalidade é de crescimento, que podemos melhorar sempre, aprender mais, aperfeiçoar. O processo para adquirir competência é demorado, é evolutivo, mas é certeiro. Cara, você não consegue aprender algo do dia para a noite. Cada um ainda tem uma dificuldade, cada um tem um jeito de aprender. Eu na faculdade, que jeito que eu tinha que aprender na faculdade? Se eu matasse aula, era zero. Então eu tinha que olhar, o professor dando aula, fazer o que eu tinha que fazer, chegava em casa, eu não conseguia estudar mais o livro, não adiantava pegar o livro para estudar. Chegava na prova, graças a Deus eu tinha nota boa, porque eu prestava atenção. Outros têm a habilidade de ter que chegar em casa depois da aula e anotar tudo de novo e anotar. Outros têm que fazer uma colinha, etc. Então cada um tem uma habilidade de aprender, tem um jeito de aprender.
Só que o que a gente não pode é desistir. Existe uma diferença entre errar e falhar. Quando a gente tenta pelo processo de crescimento mental. Falhar é quando você sabe e insiste em errar. Você falhou. E se você insiste em errar, insistir é diferente de persistir. Por isso que eu falo, nós temos que ter o conhecimento até do vocabulário que nós vamos falar. Eu insisto nisso. Se você insiste, você insiste errado. Eu persisto nisso. Parece ser o mesmo significado, mas não tem o mesmo significado. Insistir é errar. Persistir é errar e fazer de forma diferente até acertar. É diferente. Por isso que nós precisamos hoje ter entendimento do que nós estamos falando e do que nós estamos fazendo. Porque às vezes você está falando bobagem. Você acha que está fazendo certo, mas está fazendo bobagem. Então, insistir é permanecer no erro, persistir é buscar o caminho para o roteiro. Temos que treinar diariamente nossa mente para desinstalar a mente fixa. É assim que acabou, o teimoso. Alimentar a mentalidade de crescimento, capacidade de aprender e enfrentar desafios. Eu falo para vocês assim que eu sou profissional de saúde, eu tenho 23 anos de formação de farmácia. Deus me deu um dom muito agraciado da cura física. Eu falo o seguinte, eu não opero, o resto a gente tem um entendimento de descobrir doenças, se é para nós, se não é para nós, a gente encaminha para o profissional de saúde, responsável e faz acontecer. E agora Deus, eu percebo que Ele me dá um dom que eu tenho que aprender de cura espiritual também. Mas tudo isso porque aos poucos, sem muita pressa, a gente vai aprender. O pastor Roberto é um mentor para mim, na minha vida, da minha esposa, vamos dizer para os meus filhos. Quando a gente pensa em como é que eu faço para perder o medo? De verdade, procure ele. Procure ele que, cara, de várias pessoas que eu tive contato, acabei falando de Deus com essa pessoa, descobri alguma coisa dessa pessoa, pastor Roberto, teve um direcionamento, teve uma palavra, Deus falou por ele, através dele para a pessoa, para ter um direcionamento. Pastor Roberto é muito usado por Deus para isso. Se você tem algum medo, algo, cara, procura. Se não é o pastor Roberto, procura o pastor da sua confiança. Uma pessoa espiritualizada. E olha que a gente tem contato com o psiquiatra, com o psicólogo, e com a simplicidade dele, com o que Deus fala por ele, nós, a nossa família, já tivemos muitas surpresas. O psicólogo, há um ano tratando a família nossa, não conseguiu discernir. Então é maravilhoso esse dom que Deus deu para o pastor Roberto. Glória a Deus pela sua vida, viu, pastor? Resultado é o exercício pleno da competência. É o que eu falei para vocês. Nós todos podemos ser incompetentes em determinada área da nossa vida. E outra coisa, cara, você mandou trocar uma luz, eu não troco, chama o tio Edson para me ajudar lá, para trocar, eu não troco, eu sei que isso não é nada, eu vou levar e troco. Não é, pastor Wilson? Pastor Wilson também sabe disso. Cara, eu sou incompetente para manutenção de coisas. A torneira está vazando, eu chamo o tio Edson, porque eu não consigo, eu vou quebrar. Então, não adianta eu criar habilidade para isso que eu não tenho. Então, eu prefiro chamar quem realmente sabe fazer. Eu escutei um outro vídeo uma vez, e eu falo que o TikTok, para muitos o TikTok é besteira. Mas para mim, cara, foi uma das maiores ferramentas de aprendizado que eu tive na minha vida. Porque o TikTok dá insights rápidos de vídeos curtos que você aprende. É a maior inteligência artificial. Você tem que tomar muito cuidado quando você fala em inteligência artificial hoje. Mas é a maior inteligência artificial que você pode adquirir. Por quê? Daí você acredita que se eu estiver querendo procurar espiritualidade, vai me mostrar só espiritualidade. Então o que eu procuro?
empreendedorismo e espiritualidade. E agora eu estou procurando também para cozinhar para minha esposa, também as receitas também para cozinhar para ela, né? Então, tem que tentar melhorar, né, para a esposa, né? Não faz de família depois. E aí o que acontece? Quando a gente fala no TikTok, de vez em quando aparece uma mulher pelada lá, cara. Aparece. E se você parar para olhar para a mulher pelada, é inteligência artificial. Vai aparecer um monte para você. Então, na hora que aparecer o capeta, você já pega e já passa a parte e já continua na espiritualidade, no empreendedorismo. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, o TikTok hoje, cara, ele tem uma inteligência artificial, só que, claro, que nós temos que ter entendimento. De vez em quando, eu já posso para o pastor Roberto. Pastor, meio estranho esse vídeo desse pregador falando aqui. O que o senhor acha? E aí ele mostra a palavra. Não, assim é sensato. Não, isso aqui está legal. Então, é muito importante a gente não comprar tudo que a gente vê. Eu falo o seguinte: quando eu me atuava, anos atrás, como ministro, Eucaristia, diaconia, e ia pregar, cara, a gente compra tudo, a gente aceita tudo, e não vai saber se é verdade. O cristão hoje tem que saber se é verdade o que está sendo profetizado, o que está sendo falado nas igrejas. Você precisa saber se é verdade ou não. E quantas coisas que eu aprendi que não é verdade. Alguém colocou, e todo mundo acreditou, e todo mundo acredita. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Preciso ter ação. O ciclo de sucesso é a ação. Com a ação eu vou ter o resultado. O resultado ativa a nossa força, a nossa fé. O resultado pode ser negativo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso também no resultado. Porque se eu tive um resultado negativo, e eu acreditar que aquele resultado é negativo, a minha fé vai ser que é negativo para aquele resultado. Só que eu tenho que ter um entendimento e saber que aquele negativo ele tem que ser mudado para positivo. Que eu tenho que acertar. Então nós temos que tomar muito cuidado com o resultado e não desanimar. Essa é a palavra. Resultado negativo. Tive uma ação. Resultado negativo, pô, desanimei. Não é assim. Tá? Todo mundo aqui tem sonho? Não importa. Você pode ter. Pastor Negociando 59, né? Quem que é o mais novo? Quantos anos você tem? 9? Aí, ó, 50 de diferença. Fala pro tio aqui qual é o teu sonho. Oi? Fazer uma coisa boa para sua mãe. Fazer uma coisa boa para a mãe dele. Pastor Roberto, qual é o seu sonho? O mundo se dá para Jesus, para Jesus. Cada um tem um sonho. Para realizar o sonho, nós precisamos ter os nossos objetivos. O objetivo é diferente do sonho. Como é que a gente vai começar? Planejando. Então, ele tem 9 anos, ele quer dar tudo de bom para a mãe dele. Então, como que é teu nome? Andrew. Então, o Andrew já tem que pensar, se ele quer dar tudo de bom para a mãe dele, o que é que eu vou fazer? Vou respeitar minha mãe, meu pai, né? Eu logo já vou pensar em trabalhar, eu vou estudar, eu vou me formar, para dar tudo de bom para minha mãe, não é assim? Então ele tem que se programar. O pastor está fazendo já a função dele. O pastor está pregando, levando a palavra, para que se alcance mais pessoas. Por que esse encontro aqui? Esse encontro é de conhecimento, mas é um conhecimento que leva a palavra também. Aonde as pessoas podem se identificar melhor com Jesus, com os propósitos de vida, com Deus, para que todos se dobrem aos pés de Jesus. É um propósito, é um objetivo. Esse curso é um objetivo, essa palestra. Tá? Então, sonhos é diferente de objetivo. Eu queria que todos vocês, quando chegassem em casa, colocassem no papel 5 sonhos.
5 sonhos. Mas sonhos que eles vão ser realizados. Realmente vão ser realizados. Eu fiz uma mentoria há um ano atrás, uma farmácia em Goiânia, uma loja mais em Goiânia. Nós colocamos um dos sonhos, dois sonhos da proprietária, era que ela, da farmácia dela pequena, transformasse uma em maior. Até o dezembro de 2024, ela tiver, em 2023, nós fizemos uma mentoria o ano passado, era que até dezembro de 2023 ela tivesse uma farmácia maior, que ela faturasse mais, que ela começasse a ver rentabilidade no bolso. Ela mandou um vídeo para mim semana retrasada. Bom, o propósito é cumprido. Nós conseguimos, através dos nossos objetivos, chegar ao propósito antes de dezembro de 2022. Vou filmar a minha farmácia nova para você. Nós vamos até lá conhecer lá de crescimento. Então, está proposto. Quantas pessoas que você mentora, mercado, etc., já está indo para o mercado, né? Quantas pessoas conseguiram atingir seus objetivos com os objetivos que você propôs para eles? Várias pessoas. Agora, quem que não conseguiu, porque você sabe aonde que tem que fazer o correto, e o cara está fazendo errado. Agora, se ele não conseguiu o objetivo, é porque ele não fez. E a gente não consegue realizar o nosso sonho porque a gente não faz. Vamos procrastinar, é isso que o diabo quer. Não guarda de sonho, não pensa, não fica pensando, não. Ele quer que você fique no lugar onde você está. No lugar onde você está. Para você ter conhecimento, o tio Edson aqui, você me perdoa falar, mas eu vou usar um exemplo do tio Edson. Tio Edson ele se converteu há quantos anos, tio? 15, 20 anos? Por aí. Tio Edson foi das igrejas, entendedor da palavra, teve um conhecimento da palavra, só que agora ele está entendendo mais a palavra, está estudando mais a palavra, entendendo. E aconteceu algo na vida dele tão bonito, por quê? Ele casou esse ano, vai 20 anos que vocês estavam morando junto, né? Me perdoa, não é verdade falar isso, porque eles não entendiam, não entendiam, por mais que eles estavam seguindo, eles não entendiam que precisava casar realmente no civil, porque Deus não abençoa os solteiros. Se você morar junto com a outra mulher, você é 2 solteiros, Então, o casamento é feito no civil. Aí me perguntaram esse tempo atrás, mas a lei de casamento civil é de 1900 lá na bolinha. Eu falei, é verdade, pode ser que cartório foi lá em 1900 bolinha, mas Deus lá em Moisés, lá ele já deu a carta de divórcio. Lá não tinha papel timbrado, mas ele deu a carta de divórcio para o cara. Então tinha casamento para o cara também. Como se fosse cartório aqui. Então a gente precisa ter entendimento. Aí eu fiquei muito feliz porque ele entendeu também e logo casou. Então, gente, nós precisamos traçar objetivos, os sonhos nossos para um ano. Para um ano. Aquele supersticioso, ele fala assim, dia 1º de janeiro eu vou escrever um papel aqui, e guarda o papel ali, e aí ele vai buscar, Vai buscar. Você só vai conseguir alcançar o sucesso com decisão e compromisso. Comprometo-se em estratégias, busque pessoas que possam te ensinar a chegar lá. Um outro vídeo que eu assisti, Piazinho, hoje, a molecada Andrew, Esse Andrew aqui com 9 anos, com 15 anos, esse cara pode ser milionário. Porque a tecnologia hoje nos permite. Esse avanço de marketing digital, esse monte de coisa, venda pela internet, permite que vários meninos, 15, 14, 18 anos, estão milionários. Antigamente, para ser milionário, você tinha que ter pai milionário para você nascer milionário. Hoje, o menino de 14, 15 anos pode ser milionário. Não é tão fácil, mas está muito mais propenso a isso hoje. Aí o que acontece? O menino falou assim, que já estava milionário: pai, cara, eu preciso contratar alguém para administrar a minha empresa. O pai falou: cara, você é inteligente, você já fez milhões, você é inteligente. Pai,
Mas o tempo que eu vou perder para aprender a administrar, eu prefiro pagar muito bem para alguém que já sabe e eu fazer muito melhor aquilo que eu já sei, com propriedade e autonomia, e ganhar mais milhões. Então, o que eu vou pagar para o cara aqui não vai ser irrisório. Entendeu? Então, você precisa, se você é um cara, o Johnny entende de construção, né, Johnny? Agora você vai falar assim para mim assim: poxa, eu estou pegando um monte de casa, um monte de funcionário, aí o que acontece? É melhor você ir lá aprender a administrar, ou é melhor você contratar alguém que administre com confiança e você faça melhor o seu trabalho para render mais e administrar a mão de obra dos seus colaboradores? Então é isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente quer fazer tudo na vida. Rapaz do céu, quando eu comecei a aprender, quando eu abri a farmácia aqui no Paixão, eu tenho que passar o cartão e lá no caixa. Então a gente tem que segmentar. O sucesso é a soma da coragem, da persistência e da resiliência. O que todo mundo busca é ser feliz. Mas ser feliz é compreender os erros, os acertos, o que é certo e errado. Para isso precisamos contribuir, evoluir. Se você não conseguir ter competência naquilo que faz, entendimento, conhecimento, não vai evoluir. E mais uma vez eu pergunto para todo mundo que trabalha aqui: o que você está fazendo para contribuir para um mundo melhor em sua volta? Ô Júlio, passa o slide. Você faz valer a sua vida? Pergunta para você hoje: tudo que você fez hoje, até hoje, você fez valer a sua vida? A vida que Deus te deu? Entre tropeços, né? Prosperidade, você sente no seu coração, na sua razão, você fez valer a sua vida? Eu achei esse vídeo do Cortella, que o Júnior vai passar agora ali, muito interessante. Depois eu vou passar todos esses vídeos para vocês, tá? O que eu quero que Deus fale para mim se eu encontrá-lo? No final dessa minha jornada, da minha trajetória, eu quero que ele olhe para mim e diga assim: valeu, Cortella. Valeu. Eu te entreguei uma dádiva, um bom ministério que é a vida, e você não desperdiçou com pequenez, com inveja, com imbecilidade. Várias vezes foi pequeno, imbecil. Várias vezes foi banal. Mas lutou. Enfrentou com coragem a preguiça para fazer da tua trajetória uma coisa em que você fosse capaz de fazer valia da tua vida. Por isso, para cada pessoa, para cada mulher e homem que aqui está agora, para cada um e cada uma de nós aqui, o que eu mais desejo é que você faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, sabe para quê? Para quando terminar a jornada, poderem dizer de você e de mim, seja a atividade, seja outra pessoa, que olhe e diga: valeu. Então, dá tempo ainda, não importa se tem 70, 80 anos, dá tempo ainda. Como ele falou, faça o teu melhor. Veja só o que ele falou aqui. Faça o teu melhor na condição que você tem hoje. Eu não preciso ganhar mais para poder fazer mais. Faça o teu melhor na condição que você tem hoje. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, faça com o que você tem. Como diz, transforme o limão num suco. Sabe para quê? Para quando terminar a sua jornada aqui na Terra, Deus possa, ele falou, a divindade e as outras pessoas, mas eu coloquei assim, para que Deus possa dizer de nós: valeu, você se esforçou, você pecou, você errou, mas você tentou fazer o seu melhor e buscou o seu melhor. Para mim, para os seus irmãos, para a sociedade, para todo mundo. O outro, Júlio,
E eu aprendi assim, cara, eu aprendi a dar valor nessa frase, foi nesse ano. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Cara, eu cresci dentro da igreja, eu fui coroinha, eu cantava no louvor, eu era comentarista, eu era ministro, quase fui diácono da saúde da Diocese de Carana, pelo Celso. Olha quanto tempo se passou, mais de 45 anos praticamente, para mim entender esse ano que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Né? E eu não entendia nada disso. Isso que vale não só o conhecimento, mas o entendimento. E eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: gostaram do que foi falado? Eu quero muita sinceridade, por quê? Porque esse projeto ele tem que melhorar cada vez mais. Aqui nós temos homens de valor, homens de conhecimento. Talvez o que eu falei, muitos já sabiam. Talvez alguém conseguiu pegar algum insight do que foi falado. Talvez não lembra alguma coisa. A única coisa que eu queria saber de vocês é assim: valeu, foi bacana, quero a opinião de vocês, o pastor também quer, o que devemos melhorar, seja no conteúdo, no tempo. É cansativo? É um pouco cansativo, né? No horário, eu quero a opinião. Vocês vão construir a partir desse primeiro dia de treinamento, de palestra, né? As próximas. São vocês que vão construir isso. Porque nós precisamos saber, 7 horas é muito cedo. Muito cedo. Então, a primeira coisa, para o próximo domingo, para a próxima sexta-feira, do dia 24, vocês preferem 19h30, 20 horas, 100 horas? 7h30. Quem prefere 7h30, levanta a mão. E às 20 horas? Ó, às 19h30 ganhou. Então, pastor, 19h30 na próxima. Né? 19h30. O tempo de duração deu aí praticamente 1h20. Né? Foi cansativo? Tranquilo? Tranquilo? Ótimo, ótimo. Por quê? Isso é muito importante para que a gente melhore cada vez mais. Para o ano que vem a gente entrar com mais propostas. E a terceira coisa mais importante de tudo, gostaria, se vocês realmente do fundo do coração gostou do que foi falado, traga mais uma pessoa cada um. No próximo encontro nós vamos falar sobre família, vamos falar de testemunho, né? E traga, se vocês gostaram, traga mais uma pessoa para participar, tá? E eu queria convidar então o pastor Roberto então, para que, pastor Edmilson, depois o senhor vai finalizar a oração final do louvor, tá? E o pastor Roberto vai falar algo para vocês também, tá? Eu agradeço de coração a confiança de todos vocês, né, por estarem aqui com a gente. Eu peço a Deus ser instrumento na vida para todos, em nome de Jesus. Bom?